Imagine que você tem uma maçã e que você corta ela no meio. Então você pega um desses dois pedaços e corta ele no meio de novo. Então você pega um desses pedaços e repete tudo. O que aconteceria se você continuasse esse processo infinitamente? Será que você poderia ficar cortando os pedaços da maçã ao meio para sempre? Ou você chegaria em um ponto que se tornaria impossível de dividir a maçã em pedaços menores? E esse pode parecer um exemplo bobo, mas ele levanta uma questão bastante profunda. Do que a matéria é feita? Existe alguma coisa parecida com o menor pedaço possível de matéria? E hoje nós sabemos a resposta. O menor componente de uma maçã são os átomos que compõem as suas moléculas. E o mesmo é verdade para qualquer coisa, não só para maçãs. E sim, antes que vocês comentem, nós sabemos que os átomos podem ser divididos, mas eu não recomendaria isso. Mas mesmo assim, tudo que nós precisamos para descrever a matéria é saber da existência do átomo e as suas propriedades. Mas o que hoje é um conhecimento que nós temos como garantido, nem sempre foi o caso. O entendimento moderno do átomo tem pouco mais de 100 anos. Para comparação, a química como campo de estudo existe há mais tempo do que o nosso conhecimento de átomos. E isso inclui a ideia de elementos. Mas surpreendentemente, a ideia de átomos precede a descoberta deles por milênios. E ela também não começa na ciência, e sim na filosofia. A nossa história começa no século 8 antes da Era Comum, na região de Bihar, na Índia, com o sábio Aruni. Aruni propôs que toda a matéria que nós vemos, tudo que nós tocamos e tudo que nós experienciamos é formado por pedaços muito pequenos de matéria, que são invisíveis ao olho nu e que se acumulam para formar, tudo. E não demorou muito para que outras escolas de pensamento sobre esses átomos surgissem. As principais correntes de pensamento atribuíam um tipo de átomo básico para cada um dos 4 elementos principais: água, ar, terra e fogo. As diferenças entre as escolas de pensamento sobre átomos estavam, em geral, sobre quais propriedades diferentes os átomos tinham. De toda forma, no século IV antes da Era Comum, muitos pensadores indianos tinham a sua própria teoria do átomo. E talvez isso soe estranho, porque nós geralmente ouvimos falar das ideias gregas dos átomos. E na verdade as ideias de átomos que os gregos tinham eram bastante similares às ideias na Índia, o que pode indicar que os pensadores gregos e indianos tenham se influenciado, apesar de nós não termos certeza disso. Só que o atomismo grego tinha um problema que se chamava Aristóteles. Aristóteles era um dos pensadores mais influentes da história, e ele discordava de toda a ideia de átomos. Isso porque a ideia de átomos implica na existência de espaços vazios, e o Aristóteles não acreditava que espaços vazios, também conhecidos como vácuo, poderiam existir. E ele tinha bons argumentos para isso, para ser sincero. E por conta disso, a ideia do átomo foi abandonada, como várias ótimas ideias ao longo da história. A ideia do átomo na Europa só seria retomada na Renascença, com a renovação do interesse por outros filósofos gregos além do Aristóteles. Só que a filosofia não foi a única que ganhava espaço durante a Renascença europeia. A forma de pensar que seria a base da ciência e matemática moderna também estava tomando forma. Então, pela primeira vez, perguntas sobre como investigar a existência de átomos de forma experimental tinham um espaço significativo na conversa. E uma das primeiras pessoas a levar essa questão a sério foi o físico Roger Boscovich, que tentou criar uma descrição matemática de como a matéria se comportaria através de átomos. Na teoria atômica dele, ele tentava descrever coisas como elasticidade e flexibilidade com base na possível existência de átomos. E com as ideias do Boscovich, o papel do átomo no pensamento humano começou a mudar drasticamente. Por milênios, os átomos eram objetos de especulação filosófica e faziam parte de teorias do mundo que tentavam explicar diversos aspectos da experiência humana. Mas essas especulações estavam limitadas ao reino da filosofia. Só que a partir daqui, mais e mais cientistas vão tentar usar o átomo para explicar fenômenos observados na natureza. O átomo deixa de ser uma possibilidade filosófica para ser uma hipótese científica testável. Pela primeira vez na história, a existência do átomo é um desafio para os cientistas e não para os filósofos. E uma das primeiras pessoas a notar essa mudança de status foi um cientista inglês chamado John Dalton, famoso justamente pelo átomo de Dalton. Ele compilou diversos experimentos que analisavam substâncias químicas como gases e líquidos. Por exemplo, todos os experimentos que analisavam a água sempre encontravam oxigênio e hidrogênio em proporções similares. 2 partes de hidrogênio para 1 parte de oxigênio. Interessante, não? Oxigênio e hidrogênio eram substâncias simples porque elas não podiam ser divididas. E da mesma forma, outros gases e substâncias compostas podem ser separados em outras substâncias simples, e sempre nas mesmas proporções. O Dalton pegou então a ideia de substâncias simples como base da matéria e propôs que cada uma dessas substâncias fossem formadas por partículas de matéria indivisíveis.
Átomos. Cada substância simples teria o seu próprio átomo, diferente dos átomos de outras substâncias simples. E quando os átomos de duas substâncias eram misturados nas proporções corretas, eles formavam substâncias compostas como a água. As propostas de Dalton foram recebidas de uma forma bastante mista. Enquanto a ideia de proporções precisas em misturas foi imediatamente aceita, existia um ceticismo inicial contra a ideia de átomos. Mas essa desconfiança acabaria de vez com o desenvolvimento da teoria cinética de gases. Essa é a famosa teoria desenvolvida durante o século XIX para descrever o comportamento de gases, especialmente o vapor. E a razão que uma teoria de gases era necessária é porque motores a vapor eram a grande tecnologia da vez. Então, entender bem vapor permitiu a construção de melhores motores a vapor, que era algo muito valioso. E por conta disso, vários pesquisadores criaram as suas próprias versões de uma teoria para gases. Mas as melhores teorias sempre tinham uma coisa em comum. Elas assumiam que gases eram feitos de pequenos espaços indivisíveis de matéria, curiosamente parecidos com o que hoje nós pensamos como átomos. É inclusive daqui que sai a famosa lei dos gases ideais, também conhecida como PV igual a nRT, que você aprendeu ou vai aprender no seu ensino médio. E isso significava que a ideia de átomos explicava duas coisas diferentes e distintas: a mistura de substâncias químicas e o comportamento dos gases. E isso é uma das principais características de uma boa teoria física. Newton fez exatamente isso com a gravitação universal. Ele conseguiu pela primeira vez na história explicar desde a órbita de planetas até o porquê de as coisas caírem. Só que apesar de promissora, a hipótese atômica tinha um problema sério. O átomo não havia sido descoberto. Para uma descoberta seria preciso achar algo que só pode ser explicado através da ideia de átomos, e que nada mais explicaria. E por sorte existia uma observação experimental bastante curiosa que não conseguia ser explicada na maior parte do século XIX. Era uma observação realizada por um biólogo chamado Robert Brown, e como quase toda grande revolução científica, ela era bastante normal e desinteressante. Ele basicamente observou uma partícula de pólen flutuando na água. É aquele tipo de coisa que qualquer um de nós faria numa tarde entediante. Só que o pólen na água apresentava um movimento curioso e inexplicável. Ele se movia quase que aleatoriamente em todas as direções, sem um padrão aparente. E isso era muito estranho. Completamente diferente de qualquer coisa prevista por qualquer entendimento de líquidos da época. Ele passou um bom tempo tentando encontrar vibrações ou outras causas óbvias para explicar esse movimento, mas ele falhou. Mas a sua observação não foi em vão. Uma partícula de pólen está justamente no limite entre o macroscópico e o microscópico, o ponto perfeito para buscar pelos átomos, se é que eles existem. A explicação para esse movimento, chamado de movimento browniano, só viria em 1905, quando um jovem funcionário de um escritório de patentes da Suíça publicou um artigo resolvendo o problema. Nesse artigo, o jovem descrevia o movimento browniano através das colisões entre a partícula de pólen e partículas microscópicas de água. A colisão do pólen com as partículas era basicamente aleatória, o que causava um movimento que também parecia ser aleatório. Mas o seu artigo inclui uma descrição estatística do movimento browniano bastante precisa. A imagem mental é a seguinte: o pólen está flutuando na água. E pense na água como um monte de bolinhas muito pequenas batendo umas nas outras. Às vezes uma dessas bolinhas bate no pólen, que é muito mais pesado do que as partículas de água. Essa colisão faz o pólen se mover um pouquinho numa direção. Então uma outra pequena bolinha de água bate no pólen e empurra ele em outra direção. E assim por diante, em todas as direções possíveis. Apesar de as colisões serem aleatórias, o ritmo delas e o quanto cada colisão empurra o pólen depende de coisas como a massa e o tamanho da molécula de água. Como a molécula de água é simples, só hidrogênio e oxigênio, é justo imaginar que ela tem um tamanho bastante próximo ao tamanho dos próprios átomos. Então, olha que incrível! É possível usar o movimento browniano como uma forma de estimar o tamanho da molécula de água e dos átomos que formam ela. A estimativa do jovem não foi super precisa, mas ela foi o suficiente para convencer a comunidade científica de que, de fato, a única boa explicação para isso é de que a água era formada por moléculas e as moléculas por átomos. E você talvez se perguntem quem era o jovem empregado do escritório de patentes que resolveu um problema em aberto na física. E esse jovem era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Eu esperei a semana toda para fazer essa piada. Obrigado. Em 1905 também foi o ano no qual Einstein publicou seu artigo sobre a teoria da relatividade e também sobre o efeito fotoelétrico, que o consagraria com o Nobel de Física 10 anos depois. E aqui uma pequena curiosidade, que sempre me deixa bastante impressionado toda vez que eu leio ela. O artigo do Einstein sobre o movimento browniano tem mais citações do que os artigos do efeito fotoelétrico e o da relatividade. Essa é a importância dele. Einstein é conhecido como a face da relatividade, mas ele
também foi a pessoa que confirmou a existência de átomos. Parem e pensem no quão grandioso é isso. A partir daqui, o átomo está oficialmente descoberto. O que falta é entender ele. O que vai custar a sanidade de toda a comunidade da física, causar uma revolução completa no nosso entendimento de mundo, e eu vou precisar de um outro vídeo para falar disso com calma. Mas por fim, vale notar como toda a jornada até a descoberta do átomo é fascinante. Ela parte de uma hipótese filosófica e vai até ser entendida como uma parte fundamental do nosso mundo. Mas mais do que isso, ela também mostra a jornada do próprio pensamento humano sobre o átomo, tentando encaixar várias ideias para explicar melhor o mundo e finalmente conseguindo. Filosofia e ciência são áreas distintas e que tratam de questões de formas diferentes, mas é sempre bom lembrar que o conhecimento humano é um só. E ele é o resultado do esforço e da criatividade de inúmeros pensadores no decorrer de toda a história. Muito obrigado e até a próxima.